Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar nessa manhã aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu convido então os irmãos a abrirem em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós estaremos fazendo a exposição a partir do versículo 13. Colossenses 1, 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça, porque reconhecemos que só há um Deus, só há um Senhor, Criador dos céus e da terra, e que nessa manhã, meu Pai, o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, possa usar a minha vida para ministrar aos irmãos, e pelo poder do Teu Espírito Santo, possa quebrantar o coração de cada um desses irmãos, para todos nós recebermos a Tua palavra, crermos em Ti, sermos salvos por meio de Cristo, e glorificarmos o Teu nome. Eu peço a Ti, ó Deus, seja conosco nessa manhã, e que do início ao final deste culto, deste sermão, o Senhor, ó Deus, receba a glória para Si. É o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem desta manhã é a glória de Cristo. Quando nós falamos sobre Cristo, muitas são as ideias das pessoas e religiões a respeito dele. A grande questão em nossos dias não é defender se Jesus existiu ou não, mas sim entender quem ele é. A grande maioria das religiões acreditam em Jesus,
Mas como será que eles veem Jesus? Em nossos dias, quando nós falamos a respeito de Cristo, a grande maioria de religiões, pessoas, elas creem em Jesus. Mas a pergunta que nós devemos fazer, como elas creem em Jesus? Eu queria iniciar trazendo um entendimento a respeito de como as religiões veem Jesus, para depois nós entrarmos como a Bíblia diz a respeito de Jesus. Nós temos no catolicismo romano, eles creem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não creem que Jesus é o único mediador, o único que perdoa pecados, e nem o único meio de salvação. No judaísmo, Jesus, ele é considerado um profeta importante, mas não o Messias esperado. No Islã, Jesus é visto como um profeta importante também, um dos mais amados por Deus, mas não como o Filho de Deus ou a encarnação de Deus. Na maçonaria, Jesus é considerado um dos grandes mestres da história, mas não é adorado como Deus, como deidade. No budismo, é considerado Jesus alguém que deixou de lado o seu próprio bem-estar para ajudar os outros, trazendo consigo ensinamentos baseados na compaixão e no amor. No espiritismo, Jesus é visto como um espírito evoluído, um guia, um modelo de perfeição moral para a humanidade. Ele é um exemplo máximo de como um ser humano pode progredir espiritualmente e alcançar a perfeição, não sendo, porém, divino, mas um espírito que alcançou um nível elevado de evoluções através de múltiplas encarnações. Para os testemunhas de Jeová, eles acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel. Referem-se a Jesus como uma existência pré-humana, e que quando Jesus retornou, após a sua ressurreição, ele assumiu novamente a identidade de Miguel, lá no céu. Para os adventistas do sétimo dia, a identificação de Jesus também é como Miguel. Eles acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, e é uma doutrina central para os adventistas. Os mórmons acreditam que antes de nascer, Jesus nascer na terra, todos nós, incluindo Jesus e Lúcifer, eram espíritos criados por Deus, o nosso Pai Celestial. Assim, Jesus e Lúcifer são irmãos espirituais, no entendimento dos mórmons. No hinduísmo, Jesus é geralmente visto como um exemplo de sabedoria e ideal de ser humano, mas não necessariamente um Deus. Então, quando nós olhamos a respeito da visão das religiões a respeito de Cristo, podemos observar que todos acreditam em Cristo. É unânime que todos entendem que Cristo existiu de alguma forma. Mas como eles enxergam Cristo? Como eles veem Cristo? De uma forma bem diferente daquilo que as Escrituras ensinam. Então, diante de tantas visões distorcidas a respeito de Jesus, ele é somente mais um em meio a uma multidão de pessoas boas, no conceito das religiões. E esse entendimento errado faz com que ele seja colocado em pé de igualdade com Buda, Maomé, Maria, os santos, os anjos e outros. Então, na visão das religiões, pelo fato deles não entenderem quem é Jesus, Jesus acaba ocupando a mesma posição de outros, como Buda. É por isso que muitas pessoas, quando falam a respeito de Cristo, ou a respeito de outros seres que eles acreditam, creem, como Maria, anjos, e Maomé, e tantos outros, eles acabam colocando Cristo ao mesmo nível, porque no entendimento deles, Cristo foi apenas mais um homem bom. No entendimento deles, Cristo foi apenas um anjo. No entendimento deles, Cristo foi só um exemplo a ser seguido. Cristo foi mais um entre muitos que viveram aqui na terra. E nessa manhã, eu vou procurar responder a pergunta: por que somente Cristo para nós? Por que então nós cremos somente em Cristo?
uma vez que as religiões creem em Cristo e em mais outras pessoas, outros seres. Por que nós cremos somente em Cristo? Porque para nós Cristo é o Senhor, porque para nós Cristo é Deus. Então eu vou tentar responder isso para nós termos um entendimento da diferenciação, porque ao conversarmos com pessoas, talvez eles vão dizer: não, eu acredito em Jesus, mas eu também acredito em Maria, eu também acredito nos anjos como mediadores, como meio de perdoar pecados. Não, eu acredito em Jesus, mas eu também acredito que Maomé também é Deus, que Maomé é o mediador. Eu acredito em Cristo, mas eu também acredito que Buda pode nos ajudar. Mas por que nós cristãos acreditamos somente em Cristo? E isso eu estarei respondendo a respeito disso na meditação que nós faremos nessa manhã. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita aproximadamente 30 anos depois da morte de Cristo, e tinha como propósito afirmar e explicar a supremacia e a suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes e tentativas de se obter salvação. Então, um dos propósitos de Paulo escrever essa carta é mostrar a supremacia de Cristo, que Ele é o Senhor, em meio a outros meios a qual estava sendo inserido no contexto da igreja, como meios de salvação. Essa carta, ela foi dirigida aos cristãos, que estavam sob a influência de um falso ensino, que misturava elementos da filosofia grega com o judaísmo. Eles misturavam os misticismos das religiões pagãs com a observância da lei de Moisés para a salvação. Então nós devemos entender que a igreja, lá em Colossenses, ela é formada, ela é plantada pelo apóstolo Paulo, e ela era uma igreja como talvez uma igreja como a nossa, que nós viemos de vários contextos religiosos, e de repente juntamos todos em um só lugar, para adorarmos a Deus. E dentro disso, o que acontecia? Cada pessoa que tinha as suas experiências religiosas passadas, tanto no paganismo, filosofia grega, como o pastor Renan falou, como até o judaísmo, a observância da lei para a salvação, todos acabaram se juntando no mesmo lugar para adorar um Deus. E essas experiências religiosas, ou o contexto religioso passado das pessoas, estavam influenciando a igreja para um caminho distante de Cristo, diferente daquilo que Cristo era. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós viemos de contextos religiosos, eu no caso vim de uma linha neopentecostal, e devemos tomar muito cuidado para não trazermos bagagens erradas do passado para o nosso contexto real bíblico nos dias de hoje, porque isso estava acontecendo com a igreja. E Paulo agora vai escrever essa carta falando para o que para eles? Sobre a supremacia de Cristo em meio a toda aquela oposição religiosa contra a obra perfeita de Cristo. Então vamos iniciar no versículo 13. Que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. A palavra grega aqui, libertou, significa atrair para si ou resgatar, que se refere a uma libertação espiritual do cristão por Deus do reino de Satanás. Essa linguagem, ela vai lembrar muito a libertação de Israel por Deus da escravidão do Egito e mais tarde do cativeiro da Babilônia. Então Paulo, ele começa falando o quê para a igreja de Colossenses? Deus nos libertou. Deus nos libertou do quê? Da escravidão do pecado. Ele nos libertou do quê? Das mãos de Satanás, para agora nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos presos em trevas, presos
presos ao pecado, presos em nossa mente, em nosso coração, aos conceitos malignos deste mundo. E ele então vai nos libertar, assim como ele liberta Israel, lá do Egito, com a sua mão forte, assim como ele liberta o povo da escravidão da Babilônia, assim ele também nos libertou. O pastor puritano Matthew Henry, a respeito deste texto, ele diz: Deus, nos libertou do domínio do pecado, que são as trevas. Ele nos libertou do domínio de Satanás, que é o príncipe das trevas. Ele nos libertou da condenação do inferno, que são as densas trevas, e nos transportou para o reino. Trouxe-nos para o estado do Evangelho e nos fez membros da Igreja de Cristo, que é um estado de luz e pureza. A conversão de um pecador é o transporte de uma alma do reino do diabo para o reino de Cristo. Então foi isso que o Senhor fez por nós. Nós estávamos em trevas, perdidos espirituais, cegos espirituais, sem que merecêssemos, sem que tivéssemos feito nada, obras ou méritos. Mas Ele, pela mão forte dEle, Ele nos libertou de todas as trevas. E como isso foi possível? Como foi possível nós sermos libertos, sermos transportados para o reino do Filho do seu amor? Por meio da vida e da obra de Cristo. Lembre-se disso. Você foi liberto das trevas, não porque você era bom, não porque merecíamos, não porque tínhamos uma religião, mas nós fomos libertos, livres, por causa da obra de Cristo, por causa da cruz de Cristo. Foi por meio dele, da obra dele, da pessoa dele, que nós fomos salvos. Não foi por meio da nossa observância da lei de Moisés, porque ao observarmos, quebramos todas as leis, todos os mandamentos. Até o próprio Tiago diz: o único tropeço da lei, nos tornamos culpados de toda a lei. Não foi por observância da lei, nem foi pelo conhecimento da filosofia grega daquela época. Eles não foram salvos, eles não receberam um novo coração, porque conheciam filosofia grega. E nem pelas práticas religiosas do paganismo, das suas religiões passadas. Paulo começa a falar para ele: olha, o que aconteceu com vocês não foi por nada que vocês fizeram, não foi pelo conhecimento de vocês de filosofias, por observâncias da lei, ou pelas práticas religiosas pagãs, mas foi pela obra perfeita de Cristo. E Paulo vai trazer isso à consciência daqueles irmãos. Naquela época, como nos dias de hoje, existiam muitos deuses, muitas religiões. Até o próprio imperador romano era considerado um deus. E o ensinamento de Paulo a respeito de Cristo, ele vai trazer para nós uma clareza, porque somente Cristo. Versículo 14. Vamos ler de novo o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo, Paulo vai começar a ensinar a nós, a igreja. Nós temos a redenção. O que significa a redenção no grego? Significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Era usada essa palavra para libertar os escravos da servidão. Aqui se refere a Cristo, tendo libertado os pecadores da escravidão do pecado. Quem nos libertou da escravidão do pecado? Cristo. Nele nós temos a redenção, e nele nós temos também a remissão. O que significa remissão? Significa perdoar o pecado como se nunca tivesse cometido. É conceder o perdão de uma punição. Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados.
Por que somente Cristo? Porque somente em Cristo nós temos a libertação dos nossos pecados. Somente em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Versículo 15. Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que somente Cristo? Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Significa que Cristo é a imagem perfeita e a semelhança exata de Deus. Ele foi um homem perfeito e ao mesmo tempo o Deus encarnado. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, Ele é o Deus homem. Por que somente Cristo? Porque Ele é o Deus homem. Ele é o primogênito de toda a criação. Significa que Ele possui o direito da herança sobre toda a criação. A herança pertencia ao primogênito. E que o apóstolo Paulo quer dizer para nós então, que tudo pertence a Cristo. Quando fala primogênito, significa que ao primogênito pertencia a herança na lei de Moisés. Quando Paulo diz que ele é o primogênito, significa que a herança pertence a ele. Tudo pertence a Cristo. Ele é o herdeiro, o dono de todas as coisas. Jesus é aquele que tem toda a autoridade sobre a criação e desfruta de todos os direitos sobre ela. Então aqui a gente começa a ver, por que somente Cristo? Por que não Maria? Por que não João? Por que não José? Por que não Moisés ou Abraão? Por que não Buda? Por que não Maomé? Por que não os anjos? Porque somente Cristo é a imagem do Deus invisível. Somente Cristo é o primogênito, é o que tem a herança de toda a criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele, todas as coisas foram criadas. Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador, tudo foi criado nele. Ele é tanto o agente como o objetivo da criação. Ele quem criou tudo e criou tudo para a sua glória. Cristo é o Senhor sobre tudo o que existe. Por que somente Cristo? Porque Ele é o Criador, não somente o agente da criação, mas tudo foi criado para a própria glória dele. Tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. Por que somente Cristo? Porque somente ele tem essa autoridade. Somente ele é o Criador. Somente ele é o Senhor. Somente ele deve receber a glória, porque tudo foi criado por ele e para a glória dele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é antes. Mostra que Cristo, ele não foi criado, ele não veio a existir junto com a criação. Antes de tudo existir, ele já existia. A partir daqui nós vemos que aquelas religiões que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, Jesus é um anjo, ou Jesus foi um homem bom e iluminado, ou um homem que passou por sucessivas encarnações até se tornar um espírito perfeito. Isso tudo contraria as Escrituras. Ele é antes de tudo. Ele não foi criado. Ele existia antes da criação. Diz também que nele tudo subsiste. Significa o quê? Que tudo subsiste por Cristo. Significa que Jesus, ele é o sustentador e unificador.
mantendo o poder e o equilíbrio necessário para a existência e continuidade da vida. Cristo não é somente o Criador, por meio de quem tudo veio a existir. Quando diz que ele em tudo nele subsiste, além de ele criar todas as coisas, nele tudo ser criado, ele é quem sustenta todas as coisas em sua ordem. Aqui Paulo afirma que toda a criação é preservada em perfeito funcionamento por Cristo. A localização do sol, as temperaturas, as estações do ano, as chuvas, as sementes darem seus frutos, as estrelas não colidirem com a terra. A preservação da existência do homem diante de tantas doenças, vírus, bactérias. Ele preserva-nos trazendo curas, soluções, medicamentos, médicos. Quanta maldade há no mundo, e há a preservação de Cristo em nós, por meio da moralidade, consciência do errado. O nosso mundo tinha tudo para ser um grande caos, mas tudo permanece em ordem, porque tudo é sustentado por Cristo. Olha o mundo em que vivemos. Quando nós paramos para ver, doenças, enfermidades, secas, a maldade do homem, o coração do homem. Ao olharmos tudo isso, poderíamos falar, seria um caos. Mas observa bem, mesmo diante de toda essa maldade, de tudo isso, ali nós vemos que há alguém por trás, sustentando e mantendo todas as coisas em ordem, preservando a vida, a existência e todas as coisas. E Paulo diz que quem sustenta todas as coisas criadas é Cristo. Nele, tudo subsiste. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça. Significa que Cristo é o único Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado. Ele está acima da religiosidade, acima da placa de igreja, acima de líderes religiosos, acima de tradições. Significa que Cristo é quem governa a igreja, é quem dá a vida e a força para a igreja. A igreja não existe para satisfazer a si mesma, mas para cumprir os propósitos de Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo também é o primogênito dentre os mortos. Significa, Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos em glória, mostrando que ele foi o único que venceu o pecado, o único que venceu a morte e que vive para sempre. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele é o sacrifício perfeito, e Paulo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele foi o único. Por que Cristo e não Maria? Cristo e não os anjos? Cristo e não Maomé? Cristo e não Buda? Porque Cristo foi o único que ressuscitou em glória, o único que está vivo e vive para sempre. E ele diz também, para ter a primazia sobre todas as coisas. A primazia significa a supremacia. Cristo é o Senhor do universo. Tudo acontece conforme o seu bom conselho. É isso que é ter a primazia. Tudo vai acontecer conforme a vontade dele. Deus, ele não está de braços cruzados e que só observa. Mas aqui Paulo diz que ele é o agente ativo na criação. Nada do que acontece sai do seu controle, e Deus nunca é surpreendido por nada. Isso é ter a primazia. Cristo, ele é o agente ativo na criação. Ele é o Deus soberano. Ele governa, controla todas as coisas estão diante dele, nas mãos dele. É por isso que todo joelho se dobra diante do nome dele.
Ele tem a primazia, Ele é o Senhor do universo, Ele governa todas as coisas pelo seu bom conselho. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A plenitude aqui significa todos os poderes e atributos divinos habitavam por completo em Cristo. Em Cristo, nós encontramos todo o poder. Ele é capaz de curar qualquer enfermidade, Ele é capaz de perdoar pecados, Ele é capaz de multiplicar alimentos, Ele é capaz de acalmar tempestades, Ele é capaz de ressuscitar mortos, Ele ama pecadores, Ele conhece os corações e as suas intenções, Ele é misericordioso e ao mesmo tempo zeloso pelas coisas santas. Como diz a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando aqui Paulo diz que ele tem a plenitude, significa que ele tem todos os atributos de Deus. Porque somente Cristo, porque somente Ele tem todos os atributos de Deus. Versículo 20: e que havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E por seu sangue nos reconciliou. A queda da humanidade no pecado trouxe uma ruptura com o Criador. E por meio de Cristo agora, há paz entre Deus e a humanidade restaurada. Não foi por nossas obras ou méritos, mas foi por sua graça, pelo seu sangue, que nós fomos salvos. Então que Paulo, para poder então combater o erro que estava ocorrendo ali na igreja, a respeito da pessoa e da obra de Cristo, para poder trazer um discernimento claro para os irmãos. Por que nós nos reunimos aqui somente em nome de Cristo e não em nome de outros? Por que nós viemos aqui cultuar Cristo somente pelas Escrituras e não pelas filosofias ou práticas religiosas pagãs? Por quê? Porque só há um Senhor, só há um Deus, só há um Criador. Jesus não é mais um entre muitos. Jesus, Ele é único. Ele é o único Senhor. Ele é o único Deus poderoso. Ele é o único Deus, Ele é o único que é o Deus homem. Ele é o único. Ele é o único que dividiu a humanidade em duas partes, o antes e o depois. 2025, por quê? Depois dele. Ele é o Senhor. Nele reside toda a glória de Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Ele tem toda a supremacia, o governo sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a raiz da tribo de Judá. Ele é a raiz, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o único digno de ser adorado. Então, quando nós nos reunimos por quê? No nome dele. Porque ele é único. E diante disso, Paulo agora no versículo 21, ele vai falar o quê? Ao apresentar quem é Cristo para a igreja, de uma maneira clara, no 21 ele vai dizer o quê? E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo agora, uma vez que ele traz o entendimento correto para os irmãos na igreja a respeito de Cristo, agora ele vai trazer para a igreja quem realmente nós somos.
Uma vez que Cristo é o Senhor, santo, quem nós somos? Nós somos aquele que pelas nossas obras malignas, nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Antes, nós não tínhamos esse entendimento. As nossas obras eram malignas, nós éramos estranhos. A palavra aqui no grego para estranho quer dizer afastados e separados totalmente de Deus. Olha para nós, olha quem é Cristo e agora quem nós somos, quem nós éramos. Nós éramos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, porque nós não cultuávamos, não adorávamos Deus da maneira que era exigido. Nós pecávamos, desobedientes, nosso coração era duro, nós éramos cegos espirituais, havia uma escama em nossos olhos, o nosso pensamento era cativo à obediência maligna deste mundo. Nós éramos esses, nós estávamos afastados a respeito disso. E como Paulo estava apresentando isso para os irmãos, talvez era fácil para eles entenderem a respeito disso, ao observarem que as suas religiosidades, filosofias e suas obediências à lei não os poderiam reconciliar com Deus, uma vez que estavam plenamente separados de Deus. Assim, um dia todos nós estávamos. Um dia nós estávamos separados por completo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas o que vai acontecer agora no versículo 22? Paulo vai dizer o quê? Agora, porém, vos reconciliou. Como? No corpo da sua morte, no seu corpo, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas agora, nós fomos reconciliados com Deus. Nós que éramos inimigos, que estávamos separados totalmente de Deus, agora nós somos reconciliados. E como nós fomos reconciliados? Como você foi reconciliado com Deus? Porque você é bom. Como que você foi reconciliado por Deus? Porque você obedeceu a lei de Moisés. Como que você foi reconciliado com Deus? Pela sua religiosidade, pela sua prática religiosa. Paulo fala não, mas agora nós somos reconciliados. Como? Mediante Cristo. Ele sendo Deus homem, ele morreu de uma forma substitutiva por nós na cruz, pelos nossos pecados. Cristo na cruz, ele morre pelos nossos pecados. Na cruz, ele carrega os nossos pecados. E nós, na cruz, recebemos a justiça dele. É por isso que somente Cristo pode nos salvar. É por isso que só podemos cultuar a Cristo. É por isso que Paulo diz que só há um mediador entre Deus e homens, Cristo. É por isso que lá em Atos diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser por Cristo. Somente Ele pode nos salvar. E é isso que Paulo fala para eles. Quem reconciliou vocês? Como que vocês agora têm paz com Deus? Como que isso aconteceu? Foi por meio de vocês? Não. Foi por meio de Cristo. E por que Cristo? Ele é esse mediador. Porque em Cristo podemos ser salvos. Porque Cristo não é uma pessoa qualquer. Ele é o Deus encarnado. Diferente de todos os outros homens, de todas as outras criaturas. Ele é o único que poderia nos salvar. Porque somente Deus pode nos salvar. E ele diz que por meio dele, ele nos reconciliou. Para quê? Para nos apresentarmos diante de Deus. De que forma? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para nos apresentar. Este é o mesmo linguajar usado no Antigo Testamento para descrever os animais sem mácula que eram apresentados pelos sacerdotes ao sacrificar a Deus. Quando eles iriam apresentar aquele animal diante de Deus para naquele momento, naquele ritual, ser sacrificado para perdão momentaneamente dos pecados do povo,
Aquele cordeiro, ele era apresentado, deveria ser um cordeiro sem mancha, sem pecado, irrepreensível. E assim Cristo, ele vai apresentar os seus seguidores ao Pai para a inspeção. Era feita uma inspeção para ver se o animal realmente era livre de todo defeito. Assim nós seremos apresentados diante do Senhor para essa inspeção. E quando o Senhor olhar para nós, o que Ele encontrará em nós? Pessoas santas, sem pecado, inculpáveis, sem culpa, sem defeito, moralmente perfeitos, irrepreensíveis, que não podem mais ser acusados. E por que isso acontecerá? Por causa de Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos apresentar diante de Deus, como pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós só podemos comparecer diante de Deus e sermos aceitos por Deus, por meio de Cristo. É nele que nós somos achados sem pecado. Já imaginou isso? Um dia, todos nós compareceremos diante de Deus para uma inspeção. Deus vai inspecionar todo mundo, vai abrir o livro da vida de todo mundo e vai começar a julgar cada um de acordo com o que está escrito em seu livro. Mas ao olhar para os cristãos, aqueles que foram redimidos por Cristo, ali, ao olhar para nós, ao apresentarmos diante dele, apresentaremos santos, porque o sangue de Jesus estará em nós. Seremos considerados sem culpa, sem defeito, moralmente corretos, porque Cristo fez isso por nós. Ele tirou toda a culpa, Ele nos livrou de toda a condenação. E seremos apresentados irrepreensíveis. Não podemos mais ser acusados de nada, porque na cruz Jesus pagou por todos os nossos pecados. Como isso é possível? Nós sermos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por causa da sua obediência à lei? Por causa da sua religiosidade? Por causa das suas tradições? Como o pastor falou, jogar bola e ficar de calça comprida, por causa disso, que você será apresentado santo, inculpável, irrepreensível diante de Deus? Será que é pelos nossos conhecimentos filosóficos? Não, nada disso. É por causa de Cristo. Por causa dele, e somente por causa dele, nós seremos salvos. A conclusão que Paulo traz a esse texto, no versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permaneceis na fé. A forma desta frase no grego está no modo indicativo do verbo. Indica que Paulo espera plenamente que os crentes de Colosso continuem na fé. Nenhuma dúvida, no caso aqui desse texto, é expresso por Paulo. Mas mesmo assim, a afirmação mostra que a fidelidade até o fim é essencial para a vida cristã. Se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados e firmados no evangelho, ou seja, fundamentados, mantidos de forma estável, inabalável, constante no evangelho, na pessoa e obra de Cristo. Uma vez que Paulo, ele apresenta quem que é Cristo, de uma forma clara para aqueles irmãos, que estavam lá, o que nós acreditamos? Uns dizem para nós acreditar nisso, outros dizem para nós acreditarmos naquilo. Eu aprendi que eu devo acreditar nisso desde as minhas tradições antigas. Eu acho que eu acredito nisso do outro.
Costumo falar quando irmãos novos começam a frequentar a igreja lá em São Joaquim e tem aquele interesse de permanecer e se tornar membros, uma das coisas que eu falo para eles: esqueça tudo que você aprendeu e começa de novo. Porque muitas vezes viemos com tanta bagagem, irmãos, com tanta crendice, com tantas superstições religiosas, que acabamos colocando Cristo como mais um entre outros. Muitas vezes nós não nos rendemos a Maria, não nos rendemos a anjos, não nos rendemos a Buda, Maomé, a outras coisas, mas nos rendemos a um monte de outras crendices e tradições, a qual, ao invés de nos conduzir a Cristo, nos afasta de Cristo. E é isso que Paulo fala para nós. Onde nós temos colocado a nossa fé? Será que nós temos permanecido somente em Cristo? Será que temos firmado a nossa fé em Cristo, nas Escrituras? Porque ele diz que nós precisamos ser alicerçados e firmes no Evangelho, não nos deixando afastar dessa mensagem. Olha o mundo, olha as pessoas, elas não sabem no que creem. Pergunta para um cristão que você conhece: o que você crê? Ou para qualquer outra pessoa, elas não sabem identificar quem é Cristo, elas não sabem ao certo no que crê, em quem crê, como crê. E Paulo fala: olha, vocês precisam de crer em Cristo, porque Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus que encarnou para nos salvar, e somente por meio dele nós temos a reconciliação com o Pai, e podemos ser salvos, mediante ao quê? Ao sacrifício que Ele fez na cruz. Por isso nós somos salvos pela fé em Cristo, e nós precisamos ter essa convicção em nosso coração. Onde estamos colocando a nossa fé? No que realmente você crê? Em quem realmente você crê? E nós faremos essa reflexão nessa noite, nessa manhã, em nossa vida. Em quem realmente nós temos crido? Onde nós temos permanecido com a nossa fé? O apóstolo João diz em sua primeira carta, ele fala assim: muitos têm abandonado a fé, porque de fato, eles nunca foram dos nossos. Se eles tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido firmes em Cristo. Nós devemos ter muito cuidado, porque a verdadeira fé, ela é baseada em três coisas. Durante a história do cristianismo, o cristianismo ortodoxo, ele vai responder a essa pergunta: o que é a verdadeira fé? O que é ter uma fé verdadeira? E essa fé, durante a história, ela é respondida com três componentes: o conhecimento, a convicção e a confiança. Esses três pontos são essenciais para a fé verdadeira. Nós precisamos de ter o conhecimento correto, o Evangelho, e vocês conhecem, vocês sabem o que é o Evangelho. O segundo ponto é a convicção. Ao ouvirmos o Evangelho, ao ouvirmos quem é Cristo, nós estamos convictos do Evangelho, estamos convictos de quem Ele é e de quem nós somos, que Ele é o Senhor e nós somos os inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. Nós estamos convictos dos nossos pecados e que somente Ele pode nos salvar. A segunda coisa, convicção. Você tem convicção de quem é Cristo e de quem você é e que somente Ele pode salvar. E a terceira coisa, a confiança. Uma vez que eu conheço, uma vez que eu tenho a convicção, agora é o momento de eu confiar somente na cruz de Cristo. É o momento agora de eu abraçar somente a cruz de Cristo e deixar todas as outras confianças e abandonar todas as outras confianças e confiar plenamente em Cristo. E isso é a verdadeira fé. É isso que mostra para nós que realmente temos a verdadeira fé, que nós nunca iremos mais abandonar a Cristo, quando essas três coisas estiverem operando ao mesmo tempo em nosso coração. E faremos então neste momento, eu convido você a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça,
E você orar a Deus: Senhor, onde eu estou colocando a minha fé? Será que eu tenho convicção do que eu estou ouvindo? Será que eu tenho essa confiança plena? Talvez você chegou nesta manhã aqui neste lugar, confuso com a tua fé. Peça ao Espírito Santo: Senhor, ilumine os meus olhos, para eu colocar a minha confiança somente em Ti e ser salvo. Nós precisamos da ajuda de Deus, porque a salvação, ela é um dom de Deus. Nós precisamos de clamar ao Senhor: Senhor, não deixe o meu coração ser confundido. Não deixe o meu coração não saber por onde anda. Não deixe, ó Deus, a minha fé ser colocado em crendices. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra do cego Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, e ele gritava mais alto: tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu e trouxe vista àquele homem cego. Que nesta manhã o Senhor possa também trazer vista a todos aqueles que estão cegos espirituais, para todos nós colocarmos os nossos olhos somente em Cristo e sermos salvos. Amém.